Shalom, glória a Deus, já estamos no capítulo 24 do livro de Mateus, estamos aqui no devocional, vamos compartilhar da palavra e Jesus aqui está falando sobre o sinal do final dos tempos. Nós precisamos estar alerta, identificarmos e termos discernimento espiritual. Inclusive eu quero te convidar para nós justamente pedirmos isso ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? Peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração, vamos orar. Precioso amigo Espírito Santo, nada é mais importante do que o Senhor. Tu és pra gente, Senhor, tudo. Tu és, Senhor, tens todo o senhorio. Tu és o dono dos nossos dias. Tu és o amado de nossas almas. Tu és o rei dos reis. Tu és, Senhor, o príncipe da paz. O leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento da Tua palavra, discernimento espiritual. Fala conosco, Deus, ao nosso coração. Ministra-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 24 do livro de Mateus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando aconteceram estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins do tempo. Bom, quando Jesus estava falando isso, estava falando do templo que ia ser derrubado, né? E era como se ele fosse o templo derrubado, né? Que em 3 dias ele voltaria. Mas aqui ele está falando dos sinais do tempo. E a gente sabe que Jerusalém foi uma cidade destruída algumas vezes, né? Então, inclusive o rei Tito do Império Romano, 70 anos depois de Cristo, destruiu Jerusalém também. E ela já tinha sido destruída outras 2 vezes, lembra, pelos babilônios que levaram e tal. Então, aconteceu, né? Então ele já estava falando de que não ficaria pedra sobre pedra. Já tinha acontecido isso algumas vezes, ia acontecer também com a cidade, né? 70 anos depois de Jesus. Mas ele estava falando dele, né? Que ele iria morrer, mas também que em 3 dias ressuscitaria. E aqui ele vai explicar para os discípulos sobre os sinais dos finais do tempo. Versículo 4. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. E o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse capítulo 24 ele é muito profético, né? Ele fala muito do Apocalipse mesmo, né? O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. A gente tem os últimos livros do Velho Testamento, também são muito apocalípticos, né? E aqui Jesus está falando de uma revelação muito grandiosa, de quando vai ser o fim e quando os sinais. Eu lembro que a gente passou por essa pandemia e o apóstolo começou a nos ministrar sobre isso e ele falava, ainda não é o fim. E aqui a gente vê Jesus falando, muitas coisas aconteceram, mas ainda não é o fim. Ainda tem muito mais coisa para acontecer. Estes são os sinais, né? Então a gente está perto, porque tem muitos sinais. Ainda não é o fim, mas o fim está chegando. E aqui ele fala muito do amor das pessoas se esfriar, né? E a gente vê isso. Muitas pessoas que eram ferventes no Senhor hoje estão frias. Então cuidado, se o seu coração aí tá um gelo, peça para Deus vir com eu ia falar escavadeira, mas não é escavadeira, né? Uma furadeira, alguma coisa assim, para ele, sabe, quebrar seu coração, para que você seja quebrado, para que volte ao primeiro amor, em nome de Jesus. A gente vai passar por esse crivo e a gente precisa ficar até o final. Ele fala assim que a gente, se ficar até o final, a gente vai ser salvo.
Então, assim, a gente precisa continuar a perseverar em nome de Jesus. Vamos seguir aqui. Eu tenho algo para falar ainda sobre isso. Não sei se vai dar tempo, porque eu não quero que o áudio fique muito grande. Mas vamos lá, versículo 15. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Aqui é muito importante, né? Porque ele está justamente nos dando alerta para a gente não ser enganado, para a gente ter discernimento espiritual. Hoje, eu não sei se você sabe, a NASA ela faz um projeto de holograma e ela fica testando em alguns lugares. E esse holograma é justamente fazendo imagens aparecer, imagens que vêm de satélite, por exemplo, e aparece uma imagem, digamos, de Jesus aqui em Salvador, né? E aqui eu tô vendo, e de repente tem outros lugares também que tem essa imagem de satélite, que é um holograma aparecendo no Japão, sei lá, tá aparecendo nas Filipinas, está aparecendo no Uruguai, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos. Então são imagens de satélite que a NASA faz, hologramas, e para que a gente ache, né, que está vendo em todos os lugares. E aí muita gente, eu vi nas nuvens, eu vi tal coisa, eu vi um OVNI, eu vi não sei o quê. E são testes da NASA, justamente, porque o anticristo já está por aí, vai se levantar. E aí, de repente, vai ser como uma única religião. E eu e você não podemos ser enganados por isso. Pela tecnologia, pela NASA, pelos hologramas, pelas vozes. Porque tem gente que vai ouvir vozes como se fosse na mente. Digamos que a NASA já... É que tem um projeto, né, já disso, e eu leio bastante sobre isso, né? Se você quiser se dar um Google aí, veja direito. Mas eu acredito muito nisso, né? Estão testando como se fossem ondas de rádio colocado em postes em vários locais, e essas ondas transmitem para nossa mente. Digamos que eu vejo essa imagem, o holograma que a NASA colocou, e agora as ondas estão transmitindo uma mensagem para minha mente, dizendo, filha, eu tô aqui, eu sou o teu Deus, eu sou... Então imagina que loucura, eu tô vendo a imagem de Cristo e eu tô ouvindo na minha mente ele falando comigo. E muita gente vai dizer que... As pessoas vão dizer que é maluca, porque vão ouvir. E são ondas de rádio, são coisas de tecnologia implantadas. Inclusive, eu acredito que o chip, quando vier, né, que a Bíblia fala, do 666, lembra? Quando vier, vai ser justamente para isso, para controlar. E vai ser um governo controlador. E a gente vai estar achando que está falando com Deus. E cuidado, porque nessa época, se ele controlar suas vontades, nunca mais ninguém vai aceitar Jesus. Então, aceite enquanto é tempo, né? Confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida enquanto há tempo, porque tem um tempo que não vai dar mais. Você não vai estar mais controlando sua vontade, suas decisões. Então, hashtag fica a dica, dê um Google, busque mais sobre isso, e para mim isso faz parte dos sinais do final do tempo. E é justamente quando alguém está dizendo aqui, ó, esse versículo 23, para mim é baseado nisso. Então, se alguém lhe disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para possíveis enganar até os eleitos. Veja que os avisei antecipadamente. Então, imagina se a NASA faz esse holograma, coloca essas ondas de rádio e ainda faz um reboliço para eu acreditar que né? Quem é que não acredita numa coisa dessa? Então, cuidado. Cuidado, está sendo avisado antecipadamente. Versículo 26. Isso pode parecer uma tese maluca, mas para mim faz muito sentido. Versículo 26. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está ali dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados.
Você sabe que eu sempre, assim, quando tenho pesadelo, sonho com ondas grandes, né? Com enchente, como se fosse na época da Arca do Noé. Mas a Bíblia está nos falando que vai ser o quê? Se as estrelas estão caindo, minha irmã, é como se fossem meteoros vindo para a Terra, né? Como se a Terra fosse destruída ali. Bom, para mim isso aqui também é um sinal, né? O sol vai se escurecer, imagina. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade no céu. Minha gente, eu não sei você, mas eu leio isso aqui vendo a cena exatamente como é que tá acontecendo. Eu não sei se é porque eu já vi muito filme sobre isso, mas eu tô subindo, eu tô ali no céu, tô entre as nuvens, já nem tenho mais medo de altura, já tá tudo certo, tem um monte de gente eleita, minha família, meus amigos, tá todo mundo ali, viu? Vamos ser arrebatados. Então, cuide aí, cuide para você e sua família também, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, versículo 32. Perdão. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Perdão. E assim também, quando virem a todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente conhece tanto esse versículo, né? A palavra do Senhor não passa e se cumpre, viu? Vamos finalizar esse capítulo 24? Aqui, ó, o dia e a hora são desconhecidos. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Ou seja, minha gente, está acontecendo, e as pessoas não vão perceber, simplesmente vai acontecer. Como na época de Noé, o pessoal zombava de Noé, né? Não tinha chuva, tinha uma escassez de água, era um grande problema, mas as pessoas continuavam bebendo, comendo, fazendo festas, casando, se dando em casamento, até quando Noé entrou na arca com a sua família. Aí a chuva veio, e aí não parou de chover, e aí veio as enchentes e depois o dilúvio, né, que a gente conhece. E é assim que vai ser também. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora que a noite do ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber e os beberrões. E o senhor daquele servo virá em um dia em que ele não espere, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu ouço muitas pessoas falando assim: as pessoas dizem, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E nunca acontece. Pois é, vai acontecer, viu? Fique firme e forte, continue aí perseverando no Senhor, porque vai acontecer, tá chegando, Jesus está voltando. Cuide de sua vida e pare de cuidar da vida dos outros em nome de Jesus.